Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Como a mente se desenvolve desde a concepção até a faculdade. Pela doutora Sandra e doutor Sam. Tradução Jefferson Camargo. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Parte 2. Desenvolvendo-se por etapas. Capítulo 5. Uma vez na vida. Períodos sensíveis. Idades do nascimento aos 15 anos. O cérebro do seu filho é meio parecido com um móvel IKEA, construído numa série de etapas que normalmente seguem uma ordem. Se deixarmos de completar certas etapas segundo a sequência correta, como todo mundo já fez algum dia ao montar uma mesa, haverá interferência nas etapas posteriores do processo, em geral atrasando a montagem, mas às vezes impedindo qualquer bom resultado. Neste capítulo discutimos um tipo especial de desenvolvimento que é crucial para harmonizar o cérebro do seu filho com o ambiente. Os períodos sensíveis são momentos do desenvolvimento em que a experiência exerce um efeito particularmente forte ou duradouro na construção dos circuitos cerebrais. Receber o tipo certo de experiência durante um período sensível é fundamental para a maturação dos comportamentos específicos que dependem desses circuitos. Nem todos os aspectos do desenvolvimento inicial são tão exigentes. Grande parte da maturação do cérebro acontece sem nenhuma ajuda especial. Por exemplo, os circuitos neurais na retina e na medula espinhal amadurecem de acordo com um programa estabelecido que não implica, em absoluto, nenhuma resposta à experiência. Outras regiões, como o hipocampo e certas partes do córtex cerebral, são modificáveis pela experiência não durante um breve período de tempo, mas no decorrer de toda uma vida. Essas regiões do cérebro são sempre capazes de adquirir novas informações que nos ajudam a continuar a nos adaptar ao nosso ambiente durante a maturidade. Os períodos sensíveis são especiais para algumas funções específicas, porque, durante sua ocorrência, a qualidade da experiência de uma criança pode ter efeitos permanentes. Por exemplo, as áreas do cérebro especializadas no entendimento da linguagem terão conexões diferentes entre os neurônios se seu bebê ouvir inglês ou mandarim nos primeiros anos de vida. As mudanças cerebrais que ocorrem em resposta a essa experiência transformam seu filho num especialista em entender e produzir os sons de sua língua nativa. Mais tarde, você ainda será capaz de aprender uma nova língua, mas terá de se esforçar muito mais. Como adulto, as áreas da linguagem do seu cérebro não estarão mais em construção e suas conexões são mais difíceis de modificar. Seu período sensível para a aprendizagem linguística já terá passado. Por sorte, como dissemos anteriormente, a experiência não é algo que acontece passivamente, mesmo no caso dos bebês. O cérebro do seu filho tem preferências definidas a respeito do que ele deve aprender em diferentes etapas do desenvolvimento. Os tipos de experiência que podem modificar um circuito neural em desenvolvimento são determinados por predisposições formadas no cérebro como resultado de nossa história evolutiva. Em suma, as crianças buscam ativamente as experiências de que precisam. O que queremos dizer por experiência? O cérebro do seu filho é potencialmente influenciado por qualquer acontecimento que possa ser detectado pelos receptores sensoriais, transformados em impulsos elétricos e transmitidos ao cérebro. Como vamos mostrar nos capítulos 10 a 12, todo o nosso conhecimento do mundo nos vem em forma desses impulsos elétricos. As interações com os pais e outros cuidadores são apenas parte da rica tessitura de estímulos disponíveis. Mudanças físicas no cérebro do seu bebê também podem ocorrer quando ele observa o mobile que pende sobre seu berço, quando ele leva os dedos dos pés à boca e quando passa um veículo com uma sirene ligada. Mais tarde, ao expandir-se, o universo dele incluirá interações sociais com outras crianças, o conhecimento dos arredores de sua casa, a prática de esportes, a escola e muito mais coisas. Todas essas experiências deixam marcas no cérebro dele, algumas muito duradouras, outras efêmeras.
Como os circuitos neurais amadurecem em períodos distintos, há um grande número de períodos sensíveis no desenvolvimento, cada um dos quais corresponde a uma função cerebral específica. Os períodos sensíveis são mais comuns em recém-nascidos e bebês que estão aprendendo a andar, pois o cérebro está passando por mudanças drásticas nessa fase, mas eles também podem ocorrer em outros momentos. Alguns períodos sensíveis acontecem antes do nascimento, como a maturação do sentido do tato, com base na experiência do bebê com o útero materno. Muitos ocorrem logo após o nascimento, por exemplo, quando as primeiras interações com o cuidador moldam os circuitos do cérebro que respondem ao estresse. Outros períodos sensíveis, como aquele associado ao aspecto gramatical da aprendizagem linguística, permanecem ativos durante a infância e a adolescência. Como descrevemos no capítulo 2, estímulos químicos pré-programados direcionam os axônios às suas regiões-alvo e orquestram a formação de um grande número de sinapses. Uma vez que esses elementos básicos já estejam presentes, a experiência pode influenciar a continuidade do desenvolvimento da formação de circuitos, controlando a atividade desses axônios e sinapses. As sinapses mais eficientes na ativação de seu neurônio-alvo tendem a ser mais mantidas e fortalecidas, por meio das vias de plasticidade bioquímica, enquanto as ineficientes se tornam mais fracas ou desaparecem. A atividade sináptica também pode desencadear o crescimento ou a retração das terminações axônicas ou dendríticas. As células que disparam sinais elétricos juntas se conectam entre si. Depois de ocorridas essas mudanças plásticas, a arquitetura do cérebro geralmente se torna mais difícil de modificar no futuro. Ou porque os axônios e as sinapses adicionais não estão mais disponíveis, ou porque as vias bioquímicas que modificam a força sináptica mudam com o passar do tempo. Desse modo, o cérebro usa a experiência sensorial para moldar as conexões no interior de um circuito neural. Ao fazê-lo, elimina as que são desnecessárias e mantém as que são mais fortes e ativas na criação de comportamentos e percepções apropriados ao ambiente específico de cada criança. As conexões sinápticas desnecessárias são eliminadas ao longo da infância. No córtex visual primário, o número total de sinapses aumenta rapidamente a partir do nascimento, atingindo seu pico aos 8 meses de idade. Depois diminui lentamente até os 5 anos, quando a habilidade visual está amadurecendo. A maior diminuição do número de sinapses nessa região acontece em algum momento entre 5 e 11 anos de idade. Não sabemos exatamente quando essa mudança ocorre, pois as crianças de 6 a 10 anos não foram estudadas. No córtex frontal, a densidade sináptica permanece alta pelo menos até os 7 anos. Cai um pouco por volta dos 12 e atinge os níveis adultos na metade da adolescência. Não se sabe exatamente o que acontece entre os 7 e 12 anos. A eliminação sináptica foi estudada muito mais detalhadamente em outros primatas, e os resultados são mais ou menos compatíveis com os poucos dados humanos disponíveis. Nos macacos rhesus, um aumento explosivo da densidade sináptica nos primeiros meses depois do nascimento é acompanhado por um declínio, inicialmente gradual e depois acelerado ao longo da infância. Os níveis adultos de densidade sináptica são alcançados depois da puberdade. Embora o aumento seja semelhante nos animais em termos gerais, o declínio ocorre em momentos um tanto distintos em indivíduos diferentes, corroborando a ideia de que os eventos ambientais influenciam a eliminação sináptica. Em todas as áreas do córtex estudadas em macacos, o desenvolvimento sináptico segue um percurso temporal semelhante. Não se sabe ao certo se esse princípio de desenvolvimento sináptico uniforme também se aplica às crianças. As tomografias cerebrais da matéria cinzenta em desenvolvimento, nas quais todas as sinapses se encontram, sugerem que as regiões frontais atingem seu volume definitivo um pouco mais tarde do que o córtex visual. Contudo,
devido às idades ausentes das contagens sinápticas humanas e à variabilidade entre os indivíduos, não há consenso geral acerca desse ponto de vista. De qualquer modo, as mensurações da energia cerebral em crianças sugerem que as diferenças relativas ao tempo em que esse desenvolvimento ocorre entre diferentes áreas corticais são relativamente pouco significativas e que a eliminação das sinapses prossegue durante toda a infância. Para examinar os detalhes de como as mudanças sinápticas resultam da experiência durante um período sensível, recorremos à pesquisa com animais de laboratório. As corujas das torres ou suindaras caçam no escuro e, para encontrar a presa, precisam localizar os sons com grande precisão. Para isso, elas comparam a diferença do momento da chegada do som entre as duas orelhas, uma vez que um som proveniente do lado esquerdo atingirá a orelha esquerda antes de atingir a direita e vice-versa. O cálculo mais difícil, o que diz respeito a saber se os sons vêm de cima ou de baixo, é determinado por diferenças de intensidade sonora criadas pela forma do ouvido externo. Uma área no mesencéfalo da coruja recebe informações sobre discrepâncias de tempo e sonoridade e usa-as para formar um mapa do provável local de origem dos sons. Como as informações que chegam dependem das características individuais, como o tamanho da cabeça e forma da orelha, que mudam à medida que o animal cresce, não é possível especificá-las de antemão, de modo que essa capacidade de mapear é adquirida no decorrer do desenvolvimento. Para aprender a mapear, o cérebro da coruja usa a experiência visual para calibrar o mapa auditivo. Para estudar esse processo, os pesquisadores colocam nas corujas bebês óculos com prismas que fazem parecer que os objetos se desviam para um lado. De início, as aves cometem muitos erros quando tentam se locomover com os óculos, mas aos poucos o cérebro se adapta, alterando seu mapa visual de modo a que ele reflita a nova realidade. O mapa espacial auditivo também muda numa reação aos óculos com prismas, embora as informações auditivas permaneçam inalteradas. A mudança ocorre porque os neurônios responsáveis pelas informações de tempo e intensidade sonora estendem suas terminações axônicas para se conectarem com novos neurônios numa parte diferente do mapa. As conexões iniciais permanecem ativas, embora suas sinapses estejam enfraquecidas, o que permite que as corujas voltem ao mapeamento anterior assim que os óculos com prismas forem retirados. Essa plasticidade ocorre num período sensível, até cerca de 7 meses de idade. Nos adultos, cujo período sensível chegou ao fim, é mais difícil rearranjar as conexões, porque as árvores axônicas são restritas a uma área menor do mesencéfalo e, desse modo, a conexão não se encontra disponível para transmitir sinais que ultrapassem o alcance determinado na juventude. Um dos princípios básicos do desenvolvimento cerebral é que os elementos constitutivos mais simples devem ser concluídos primeiro. Mais tarde, processos mais complexos vêm somar-se aos já existentes. Por exemplo, as áreas do córtex visual, que detectam limites e sombras, devem se tornar funcionais antes que outras áreas visuais possam começar a interpretar esses padrões como objetos. Por esse motivo, não existe um período sensível único para a visão, mas uma série de períodos sensíveis, cada qual exigindo experiência para a maturação de uma diferente região do cérebro visual. Se a experiência necessária para completar um processo de desenvolvimento inicial não estiver disponível, o período sensível geralmente é aumentado por algum tempo, resultando no retardamento da maturação daquele circuito cerebral e de todos os outros que dele dependem. No final, porém, a janela de oportunidade se fecha e qualquer dano resultante pode se tornar permanente. Em alguns casos, áreas cerebrais de nível superior podem compensar o desenvolvimento insuficiente em níveis mais baixos, de modo que o comportamento adulto é relativamente pouco afetado. Por exemplo, a percepção da profundidade pode ser determinada a partir de diferentes estímulos visuais,
de modo que as pessoas sem visão binocular, devido a experiências visuais anômalas, geralmente podem usar outras estratégias para determinar a profundidade com exatidão. Como já dissemos, a aprendizagem linguística requer experiências durante um período sensível. Nos casos extremos, as crianças que crescem em ambientes desfavoráveis do ponto de vista da linguagem podem ficar cada vez mais para trás à medida que o desenvolvimento segue seu curso. Em circunstâncias normais, porém, o processo de aquisição da linguagem é extremamente descomplicado para os bebês. Você não precisa ensinar seu bebê a imitar a sua voz em vez dos sons do carro da família, porque no cérebro dele, as áreas voltadas para a linguagem são mais facilmente ativadas pelos sons da fala. E também porque a aquisição da linguagem, como tantos outros tipos de aprendizagem, é conduzida com muito mais facilidade pelas interações sociais. No próximo capítulo, aprofundaremos nosso exame da linguagem como um exemplo bem estudado de um período sensível. Você sabia? Alimento para o cérebro. Como as crianças crescem como as plantas, e afinal os dentes de leão são plantas, o cérebro delas queima feito tochas. É bem caro sustentar seu cérebro maduro, que usa 17% da energia total do corpo, embora só represente 3% do peso do corpo. Mas isso não é nada em comparação com o custo da construção do cérebro do seu filho. O cérebro já atingiu quase metade do seu tamanho adulto por volta dos 7 anos, mas ele ainda tem conexões que serão removidas mais tarde, à medida que as experiências de criança forem ajudando a esculpir o cérebro maduro. Como as sinapses usam a maior parte da energia cerebral, fica caro manter essas conexões adicionais. Dos 3 aos 8 anos, o tecido cerebral das crianças usa 2 vezes mais energia que o cérebro adulto. Uma criança de 5 anos que pese 20 quilos precisa de 860 calorias por dia e metade dessa energia vai para o cérebro. Os pesquisadores examinam o uso de energia pelo cérebro com uma técnica de imageamento chamada tomografia por emissão de pósitrons, TEP, que detecta a glicose radiomarcada, um açúcar que é o principal combustível dos neurônios. A adição de átomos radioativos permite que a glicose seja rastreada no cérebro ou no corpo. Nas 5 primeiras semanas depois do nascimento, o uso de energia é maior nos córtex somatosensorial e motor, no tálamo, no tronco encefálico e no cérebro. As partes mais maduras do cérebro quando do nascimento, que são responsáveis por funções básicas como a respiração, o movimento e o sentido do tato. Aos 2 ou 3 meses, o uso da energia aumenta nos lobos temporal, parietal e occipital do córtex cerebral e nos gânglios basais, que controlam a visão, o raciocínio espacial e a ação, entre outras coisas. Do 7º ao 12º mês, partes do córtex frontal aumentam seu uso de energia à medida que os bebês passam a regular seu próprio comportamento. A quantidade de energia usada pelo cérebro continua a aumentar até os 4 anos e começa a diminuir por volta dos 9 anos, atingindo valores adultos sequencialmente em diferentes áreas à medida que amadurecem, até que o padrão se torne igual ao dos adultos no fim da adolescência. Você sabia? Os limites da plasticidade cerebral. Autores populares de índole otimista costumam louvar as maravilhas da plasticidade neural. A ideia de que a experiência possa operar grandes mudanças no cérebro é animadora, uma vez que corrobora a esperança de que as pessoas possam aprender e se desenvolver no decorrer da vida, superando todos os obstáculos do caminho. Histórias sobre dimensões potenciais ainda inexploradas exercem um fascínio praticamente ilimitado sobre o caráter norte-americano. Contudo, já é hora de fazer uma pausa e examinar criteriosamente as evidências de que dispomos.
Os bebês também não são tábuas rasas dotadas de cérebros e comportamentos sujeitos a modificações infinitas. Antes que a experiência sensorial possa agir sobre o cérebro de uma criança, os neurônios precisam ser capazes de conversar entre si por meio de conexões sinápticas. Os programas de desenvolvimento determinam modelos específicos de conectividade padrão para todas as pessoas. A menos que ocorra um erro genético ou um acidente durante o desenvolvimento, as células de saída de dados dos olhos enviarão seus axônios para as áreas visuais do tálamo, que transmitirá as informações para o córtex visual primário. Os axônios portadores de sinais provenientes dos receptores sensíveis ao tato, situados na ponta dos dedos, ocuparão mais espaço no córtex somatosensorial do que os axônios portadores de sinais provenientes do cotovelo, uma parte menos sensível do corpo, e assim por diante. Em quase todas as circunstâncias, esses padrões de conexão são adaptativos, mas isso não se aplica aos casos incomuns. Nas pessoas cegas, partes do córtex visual podem ser assumidas por regiões adjacentes e usadas para outras funções. Tipos semelhantes de plasticidade permitem que pessoas se recuperem de danos causados por acidentes vasculares cerebrais, usando outra parte do cérebro para compensar a região comprometida. Contudo, é provável que a recuperação seja incompleta se o dano for muito abrangente. A plasticidade fora de um período sensível, se é que tal coisa é possível, geralmente requer mais do que uma simples exposição a estímulos. Por exemplo, os adultos que tiveram sua acuidade visual prejudicada pela ambliopia, também conhecida como olho preguiçoso, podem melhorar sua visão depois de praticar muito uma tarefa desafiadora, algo bem distante do desenvolvimento sem esforço das mesmas habilidades nas crianças normais. Você pode mudar a planta baixa da sua casa depois que ela estiver concluída, mas é muito mais fácil modificá-la durante a construção. Retreinar o cérebro na maturidade é possível em alguns casos, mas o processo é lento e difícil, e nem poderia ser diferente. A plasticidade neural tem custos e benefícios. O mais importante nisso tudo talvez seja que, se a experiência rotineira pudesse mudar facilmente seu cérebro, você correria o risco de perder muitas coisas conquistadas a duras penas, conhecimentos, habilidades e lembranças adquiridas em fases anteriores da vida. Capítulo 6. Linguistas inatos. Idades: do nascimento aos 8 anos. Habilidades complexas requerem bases profundas. Os bebês iniciam a aquisição da linguagem muito tempo antes de aprender a falar, de preferência concentrando sua atenção na fala desde o nascimento, ou mesmo antes, já que a audição torna-se funcional no 3º trimestre da gestação. Porém, como os bebês não têm as capacidades motoras que lhes permitam expressar todo o conhecimento que obtiveram, você talvez não se dê conta de todo o conteúdo linguístico que eles já compreendem numa determinada idade. Os recém-nascidos já preferem a voz da mãe a qualquer outra voz feminina, a língua nativa a qualquer outra língua, a falar a qualquer outro som que tenha as mesmas propriedades acústicas, inclusive no caso do discurso reverso, com a fala reproduzida de trás para frente. Eles também conseguem perceber um grande número de referências vocais, inclusive características acústicas, padrões de ênfase e não ênfase e ritmos de línguas distintas. Desde o início da vida, seu bebê absorve quantidades imensas de informações que irão transformá-lo num especialista na sua língua materna, aprendendo sobre suas cadências, seus sons, as estruturas de suas palavras e a gramática de suas frases. Como afirmamos no capítulo 3º, a maioria dos adultos conversa instintivamente em maternês com os bebês, uma linguagem que é mais lenta que o normal e contém versões exageradas de sons consonantais e vocálicos.
Os bebês ainda bem novos conseguem distinguir e classificar os sons de todas as línguas do mundo, embora os adultos frequentemente confundam os sons de uma língua estrangeira. Por exemplo, o R e o L do inglês têm o mesmo som para japoneses adultos, mas soam diferente para os bebês japoneses. Ao adquirirem experiências com a fala, os bebês começam a se especializar nos sons, chamados fonemas, de suas próprias línguas. Por volta de 6 meses, para vogais, ou 10 meses, para consonantes, os bebês tornam-se mais aptos a identificar os fonemas de sua língua materna e menos aptos a identificar os fonemas de outras línguas. Em outras palavras, a experiência com a língua dá forma às categorias em que os bebês situam os sons, determinando quais variações de características sonoras são significativas por refletirem diferentes fonemas e quais devem ser ignoradas por refletirem falantes distintos ou outras variações de menor importância. Como seria de esperar, sua atividade neural reflete esse aprendizado fonêmico. Nos bebês um pouco mais crescidos, os padrões de sinais elétricos no cérebro, registrados a partir de eletrodos no couro cabeludo, os chamados potenciais evocados, mostram que os bebês fazem distinção entre um par de sons da língua nativa, mas não conseguem distinguir 2 sons confundíveis de outra língua. Nos bebês mais novos, os padrões de potenciais evocados distinguem tanto os pares sonoros da língua estrangeira como os da língua nativa. Essa especialização cerebral é importante para a futura aquisição da linguagem. Os bebês de 7 meses e meio, cujo cérebro distingue bem os sons nativos, mas não os estrangeiros, começarão a falar antes daqueles que apresentam um padrão menos desenvolvido de diferenciação igualmente eficaz de todos os sons. Os bebês mais capazes de fazer essas distinções aprendem palavras mais rapidamente, produzem mais palavras e frases mais complexas aos 24 meses de idade e, aos 30 meses, produzem frases mais longas do que os bebês que não percebem tão bem as distinções. Portanto, mesmo que o seu bebê não esteja reagindo oralmente ao que você lhe diz, ele está absorvendo os padrões de sua fala. A interação social é um referencial usado pelos bebês para determinar quais sons eles deveriam estar aprendendo. Os bebês de 9 meses de idade que ouvem uma gravação breve ou um vídeo com alguém falando em outra língua não aprendem seus sons, mas se alguém falar exatamente a mesma coisa ao vivo, é suficiente para permitir que eles diferenciem fonemas nessa língua estrangeira. Em certas circunstâncias, os bebês conseguem aprender quando ouvem fitas ou vídeos, mas é um processo mais demorado do que a aprendizagem a partir de uma pessoa que se comunica com eles ao vivo. De fato, algumas iniciativas de interação social com um professor da língua nativa, inclusive um dos pais, podem prever em que medida cada bebê vai se lembrar dos sons da nova língua. A preferência pela interação social pode explicar em parte por que as crianças autistas, que não interagem bem com outras pessoas e não preferem os sons do maternês, apresentam dificuldades de aprendizagem linguística. O momento oportuno da produção da fala é determinado pelo amadurecimento das regiões do cérebro que controlam o movimento. A formação de sons compreensíveis requer um considerável controle motor fino e, ao que tudo indica, bastante prática. Primeiro, os bebês tentam falar por volta dos 2 meses, quando eles estão começando a emitir sons vocálicos cuja produção é menos complexa. Alguns sons consonantais vêm a seguir, por volta do 5º mês de vida, quando eles começam a balbuciar. Os primeiros balbucios parecem iguais em todos os bebês, seja qual for sua língua materna. Quase ao fim do 1º ano, essa sonorização começa a incluir fonemas especificamente linguísticos.
O aprendizado de palavras também começa bem antes de os bebês conseguirem produzir palavras por si próprios. Aos 6 meses de idade, eles conhecem seus próprios nomes e olharão para uma foto da mãe ou do pai quando ouvirem a palavra. Como discutimos no capítulo 1, os bebês conseguem ouvir uma sequência de sílabas sem sentido e determinar que combinações delas são mais comumente ouvidas como palavras. Eles usam esse talento para identificar palavras na fala normal, na qual as palavras tendem a formar uma sequência única, sem pausas. Para entender esse fenômeno, pense no modo como uma língua estrangeira soa. Você não consegue adivinhar onde uma palavra termina e onde começa outra. Mais tarde, o cérebro deles aprenderá as regularidades da estrutura frasal que constituem as regras gramaticais de sua língua materna. Por volta dos 9 meses, palavras conhecidas e desconhecidas desencadeiam potenciais evocados significativamente distintos. Perto da primeira metade do 2º ano de vida do bebê, esses potenciais são diferentes para palavras cujo significado a criança compreende ou não. O cérebro do bebê também responde diferentemente a palavras inventadas, dependendo do fato de elas obedecerem ou não às regras que determinam qual deve ser a sílaba tônica na língua materna do bebê. Os padrões de ênfase e não ênfase parecem ser outra ferramenta usada por eles para determinar que grupos de sons formam palavras. No 2º ano, quando as crianças aprendem mais palavras e conseguem dizer muitas delas, tornam-se mais capazes de distinguir palavras parecidas, como bala e fala. Os bebês de 14 meses vão olhar para um objeto mesmo quando seu nome for mal pronunciado, sugerindo que, em palavras conhecidas, seu cérebro ainda não representa os sons com plena exatidão. Da mesma maneira, nessa idade, a atividade cerebral não faz distinção entre palavras conhecidas e palavras sem sentido com sonoridade semelhante. Isso muda por volta de 20 meses. A relação entre aprender palavras e aprender sons parece ser bidirecional, de modo que a aprendizagem dos sons torna mais fácil aprender palavras, ainda que a aquisição de mais palavras também ajude os bebês a aumentar sua capacidade de distinguir sons. As frases acrescentam novas camadas de complexidade ao aprendizado da língua. De novo, as crianças conseguem entender frases e conectivos gramaticais antes de conseguirem usá-los na fala. Para entender uma frase, o seu filho deve conhecer não apenas os significados das palavras individuais, informação semântica, mas também de que modo elas se relacionam entre si no interior da frase, informação sintática. O cérebro representa esses dois tipos de informação separadamente. Para quase todos, a não ser para alguns canhotos, o hemisfério esquerdo do cérebro é dominante na produção da linguagem. Regiões semelhantes no hemisfério direito são responsáveis pela prosódia, o tom e o ritmo da fala, que comunicam boa parte do seu conteúdo emocional. Por exemplo, a prosódia nos diz quando alguém está sendo sarcástico ou fazendo uma piada. A lateralidade das representações da linguagem parece fazer parte do padrão básico das conexões cerebrais estabelecidas pelos genes antes de a experiência sensorial tornar-se operante, porque ela se evidencia por volta dos 2 ou 3 meses de idade e inclusive pode ocorrer em bebês surdos. Porém, se as regiões dominantes da fala sofrerem danos na infância, principalmente antes dos 5 anos de idade, o outro lado do cérebro pode assumir sua função, permitindo que as habilidades linguísticas sejam relativamente normais. Se o mesmo dano ocorrer depois da puberdade, a capacidade de comunicação será gravemente afetada. Quando ouvimos algo que nos parece errado, potenciais evocados em nosso cérebro nos dizem se estamos reagindo a violações sintáticas ou semânticas. Os meninos andavam pela flor é um exemplo de violação semântica, enquanto
os meninos andava pela estrada contém uma violação sintática. Em crianças pequenas, essas respostas à descoberta de erros desenvolvem-se aos poucos, a partir do momento em que elas passam de frases de 2 palavras para as primeiras frases completas, por volta dos 30 meses de idade. As respostas do cérebro tornam-se gradualmente mais rápidas e mais precisamente localizadas no decorrer da infância e no início da adolescência. Parece haver pelo menos 2 períodos sensíveis para a aprendizagem da língua. Já discutimos os períodos sensíveis para os fonemas, no 1º ou 2º ano de vida, quando o cérebro dos bebês se especializa em representar os sons de sua língua nativa. Também é um período sensível para a aprendizagem da gramática. A capacidade infantil de assimilar as regras da sintaxe diminui aos poucos depois dos 8 anos de idade, e os adultos aprendem línguas com mais dificuldade do que as crianças. Alguns adultos conseguem aprender uma segunda língua com alto nível de proficiência. Na maior parte, porém, as pessoas sempre terão sotaque e cometerão pequenos erros gramaticais. Por outro lado, na verdade, parece não haver um período sensível para a aprendizagem semântica, uma vez que a aquisição de novas palavras pode ocorrer igualmente bem em qualquer idade. No caso das violações semânticas, a sinalização do potencial evocado parece ser a mesma tanto para a língua nativa como para as segundas línguas, mesmo para as pessoas que só aprenderam uma segunda língua já na maturidade. As crianças podem aprender mais de uma língua nativa se forem expostas às 2 línguas bem cedo, mas parece que, pelo menos em certa medida, a representação dessas línguas se faz separadamente no cérebro delas. As crianças bilíngues vencem etapas linguísticas na mesma idade e apresentam o mesmo risco de deficiência linguística quando são monolíngues, mas os detalhes do seu desenvolvimento da linguagem são um tanto diferentes. Portanto, se a sua família for bilíngue, a pesquisa indica que esse fato não constitui uma desvantagem para a aprendizagem linguística de seu filho. Na verdade, pode ser vantajoso para o desenvolvimento cognitivo. Aprender uma segunda língua também introduz modificações no cérebro. Uma região no córtex parietal inferior esquerdo é maior nas pessoas que falam mais de uma língua, e maior ainda naquelas que aprenderam quando ainda jovens, ou nas que falam fluentemente. Os bebês aprendem rapidamente a identificar línguas diferentes por seus ritmos, seus fonemas característicos e outros referenciais. As crianças bilíngues às vezes misturam línguas ao falarem, mas parece que isso se deve aos mesmos motivos e circunstâncias dos adultos bilíngues. Por exemplo, quando usam uma palavra de uma língua por desconhecerem a palavra que exprime o mesmo conceito na outra. Embora as crianças bilíngues tenham um vocabulário menor em determinada língua do que as crianças monolíngues da mesma idade, se considerarmos as 2 línguas, veremos que, em termos gerais, as crianças bilíngues têm um vocabulário maior. As crianças que ouvem mais palavras enquanto interagem com os pais nos 2 primeiros anos de vida aprendem a falar mais rapidamente do que as que ouvem poucas palavras. Essas diferenças de ambiente familiar tendem a variar conforme a classe socioeconômica em que ocorram. Num estudo, crianças mais pobres ouviram 600 palavras em 1 hora. Crianças cujos pais são de classe operária ouviram 1.200 palavras, e filhos de profissionais liberais ouviram 2.100 palavras. Essas grandes diferenças no ambiente linguístico das crianças são compatíveis com seu nível posterior de aquisição da linguagem e suas pontuações em testes de QI. Embora a descoberta de que os filhos de pais com boa articulação verbal geralmente apresentam as mesmas características, talvez se deva, em parte, a fatores genéticos ou a muitas outras vantagens de crescer numa família de pessoas que falam bem. Pesquisas posteriores mostraram que você pode aprimorar as habilidades linguísticas de um bebê
ao responder rapidamente às suas vocalizações, imitando a alternância de interlocutores até mesmo antes de ele conseguir formar palavras. Responder com um comentário ou um gesto carinhoso sempre que seu bebê der o melhor de si para tentar fazer contato parece ser algo capaz de estimular novas tentativas de comunicação da parte dele. Portanto, converse com seu bebê e faça um belo esforço para entender o que ele está querendo dizer. Será engraçado para vocês dois e o ajudará a desenvolver mais rapidamente suas habilidades linguísticas. Dica prática: o ensino de outras línguas nos primeiros anos de vida. Da perspectiva da neurociência, é absurdo esperar até o ensino médio para começar a estudar uma língua estrangeira. Da perspectiva da neurociência, é absurdo esperar até o ensino médio para começar a estudar uma língua estrangeira. Na adolescência, os alunos precisam se esforçar muito para aprender outro idioma, e a maioria deles nunca irá dominá-lo por completo. Se você quer que seu filho fale outra língua fluentemente, não resta dúvida de que a melhor abordagem é começar nos primeiros anos de vida. Em um estudo, os pesquisadores testaram a proficiência gramatical em inglês de imigrantes chineses e coreanos que haviam chegado aos Estados Unidos com idades diferentes e já estavam no país havia pelo menos 5 anos. O teste pedia que os participantes identificassem se havia erros gramaticais em frases como "Tom is reading book in the bathtub" ou "The man climbed the ladder up carefully". O teste era fácil o bastante para que um falante nativo do inglês o resolvesse com acerto já aos 6 anos de idade. Mas os imigrantes cujo aprendizado do inglês só começara depois dos 17 anos erraram muitas questões igualmente simples. Só os que tinham vindo para os Estados Unidos antes dos 7 anos tiveram um nível de desempenho igual aos falantes nativos. Todos os membros do grupo que haviam chegado entre 8 e 10 anos cometeram alguns erros, e os que chegaram entre 11 e 15 anos mostraram ainda menos proficiência. Entre 8 e 15 anos, os pesquisadores descobriram uma forte relação entre idade de exposição e desempenho em testes. Em adultos, porém, a variabilidade pessoal do desempenho não estava associada à idade. Poucos aprendiam perfeitamente bem, quer tivessem começado a aprender inglês aos 18 anos, quer aos 40. Posteriormente, alguns pesquisadores descobriram que, no caso dos adultos, o aprendizado da língua também decai com a idade, isto é, os adultos jovens aprendem melhor do que os adultos mais velhos, mas todos concordam que as crianças aprendem melhor do que os mais velhos. Para pais e escolas, a lição fundamental a ser extraída é bem clara. Aproveitem a grande facilidade que as crianças têm para aprender idiomas e permitam que elas comecem a aprendê-los bem cedo, já na pré-escola ou mesmo antes. No que diz respeito a esse tipo de aprendizagem, não há nada que substitua o começo precoce.